correção de exercícios, né, de tabela periódica. Nós temos aqui o primeiro exercício, né, com relação aos elementos cujos símbolos estão destacados na tabela periódica abaixo, responda o que se pede, né? Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma tabela periódica e alguns elementos aqui, né, marcados, tá? As perguntas são as seguintes: quais desses elementos são representativos? Veja, os representativos são aqueles que estão nesses dois blocos aqui, né? E os caras que estão aqui, né? Então, esses são os elementos representativos. Portanto, todos esses caras aqui, hidrogênio, sódio, potássio, tá? Cálcio, bário, todos esses aqui são representativos, né? Você deve escrevê-los aqui na frente, tá? Não vou escrever aqui, meu ponteiro de escrita aqui é bem precário, tá? Mas eu vou apontando aqui, tá? Então, esses são os representativos. Lembrando que esses do meio aqui são os de transição, né? Então, na letra B, nós temos os elementos de transição, são os que estão aqui, né? Nessa parte aqui, tá? Beleza? Esses são os de transição, tá? Os de transição interna, pessoal, são os que ficam aqui nesse bloco, né? São os elementos subentendidos aqui nos elementos de transição, beleza? Tá? Então, os de transição interna, só temos aí o apresentado pela letra U, tá? Que é o nosso urânio aqui, tá? Quais deles pertencem ao mesmo grupo? Pessoal, você tem que colocar assim, ó, todos aqueles que pertencem ao mesmo grupo. Então, assim, ó, esses aqui pertencem ao mesmo grupo, né? Grupo 1. Então, hidrogênio, sódio, potássio, HNAK. Esses outros aqui pertencem a outro grupo, né? Esses aqui pertencem ao mesmo grupo, o grupo 16 ou grupo 6A. E esse aqui da mesma forma. E assim por diante. Então vocês vão colocar aí aqueles que pertencem ao mesmo grupo, tá? Qual deles pertence ao mesmo período? Com a mesma ideia. Por exemplo, esse período aqui, ó, tem o hidrogênio e o hélio. Então, ao período 1, tem o hidrogênio e o hélio. Ao período 2, eu tenho quem? Segundo período. CNOF, entendeu? Então, você vai pegar todo mundo que pertence ao mesmo período e colocar aqui. Então, nós temos esse outro aqui com Na, S, Cl, Ar. Temos esses outros aqui, o quarto período, no caso, né? K, Ca, Fe e Br. Temos esses outros aqui que pertencem aos mesmos períodos, tá? Vamos lá. Dentre os elementos em questão, quais são classificados como alcalinos, halogênios, calcogênios, alcalinos terrosos e gases nobres? Deixa eu limpar nossa tela para ficar melhor. Então, vamos procurar os alcalinos. Pessoal, os alcalinos são esses caras aqui, né? Desse grupo aqui, tá? Os alcalinos terrosos, aqui, ó, são o segundo grupo aqui. Lembra que é só uma forma de identificá-los, não tem razão de ser esses nomes, tá? Os calcogênios, pessoal, são os carinhas aqui do grupo do oxigênio, tá? Calcogênio aqui. Os halogênios, tá? Os halogênios são o penúltimo grupo, grupo 17 ou 7A. E os gases nobres são, né, da tabela aqui, né? Esse caso aqui, esses caras aqui, são os gases nobres. Você pode anotar aí na frente da letra, tá? Os respectivos elementos que correspondem ao pedido da pergunta. Vamos lá. Responda os itens abaixo de acordo com a tabela periódica. Entre o oxigênio e o cálcio, qual é o mais eletronegativo? Veja, para a eletronegatividade, você tem que olhar assim, ó. A tabela está aqui, né? Por exemplo, os elementos que estão mais à direita e mais acima são mais eletronegativos, né? Eles são mais eletronegativos. Você vai olhar a tabela. Aqui é a tabela. Veja, à direita e para cima.
O cálcio está bem aqui, ó. Opa, peraí. Aqui, ó. O cálcio está bem aqui. O oxigênio está bem aqui. Quem está mais à direita e mais acima? O oxigênio, né? Então, entre o oxigênio e o cálcio é o mais eletronegativo. Agora, entre o cálcio e o oxigênio, quem tem maior raio atômico? Vamos lá, o raio atômico cresce assim, ó, cresce para baixo, né? E para esquerda. Quem está mais abaixo e mais à esquerda, ou seja, nessa região da tabela, tem maior raio atômico. Então vamos dar uma olhada. O cálcio está bem aqui à esquerda, o oxigênio está bem à direita. Então, pessoal, o cálcio tem um raio atômico maior do que o oxigênio. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí, me chame e tire suas dúvidas aí. Pessoal, os exercícios de distribuição eletrônica do diagrama de Linus-Pauling, eles estão aqui, um exercício com algumas letras. Eu vou fazer 2 itens que vai servir de exemplo para vocês fazerem os outros, baseado na aula que foi vista. Vamos tentar reproduzir aqui o exercício. Primeira coisa, pessoal, eu preciso ter como guia o diagrama. Foi visto em aula que o diagrama ele tem os seus níveis e seus subníveis, e eu preencho ele nesse sentido, né? Eu venho preenchendo aqui, ó, com o número atômico, que é o mesmo número de elétrons para o átomo neutro. Então eu venho 1s2, 2s2, 2p6, sempre fazendo esse movimento aqui, indo lá atrás e voltando, né? Então vamos lá. Vamos fazer aqui a letra A, o magnésio. O magnésio são 12 elétrons, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar só apenas a quantidade de níveis para 12. Então veja, eu vou preencher aqui, começa aqui, ó, 2, volto lá atrás e venho 2, fez 4, né? Volto lá atrás com 6, 10, continuo com 2, 12. Beleza, parei. Deu 12, eu parei, né? Eu parei aqui, né? No caso, eu parei aqui. Se tivesse mais, eu ia voltar lá atrás. Ia por 6, por 4, até terminar a quantidade que eu tenho. Beleza? Só lembrando que... apagar aqui. Só lembrando que essa camada aqui é a chamada camada de valência. Por exemplo, a camada de valência do magnésio é a última camada. A camada do nível 3 aqui, ó, a camada M. Quantos elétrons tem aqui na camada M? Os elétrons eu conto esses números aqui, né? Elevados. Então tem 2 elétrons apenas, né? Então a camada de valência aqui é igual a 2 elétrons. Isso vai ser importante para entender ligações químicas. Vamos para outra alternativa aqui, que é a letra I. Veja, eu vou pegar o número do bário, 56, e distribuir aqui. Então vou fazer 2, mais 2, mais 6, e vou distribuindo. Se eu fizer isso, eu vou dar nessa configuração aqui, ó, 1s2, 2s2, e vou preenchendo, volto aqui, 4s2, vou lá em cima de novo, 3d10, vou preenchendo sempre, voltando, entenderam? Então eu venho aqui, ó, volto lá atrás, preencho aqui, volto lá atrás, preencho aqui, vou fazendo essa cobrinha aqui, né, digamos, até a gente conseguir tudo. De forma que eu vou preenchendo, eu vou bater aqui, ó, no último nível, nível 6, com 2 elétrons. Então a camada de valência do bário tem, a camada de valência dele tem 2. É importante ver a camada de valência por conta dos conteúdos posteriores. Então a gente sempre faz o diagrama para descobrir a camada de valência, né? A gente pode olhar também na tabela periódica e descobrir diretamente a camada de valência, mas é importante saber também o diagrama. Então façam os outros exercícios aí. Qualquer coisa vocês podem chamar aí no grupo, que eu vou tirar a dúvida de vocês.